Está escrito em Salmos 1, versículo 5, o seguinte: Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Meu irmão, minha irmã. O salmista, depois de falar sobre caminhos, prazeres, raízes e ventos, nos conduz a um momento solene, inevitável e profundamente sério, ou seja, o dia em que tudo para. O versículo 5 do Salmo 1 nos tira do ritmo acelerado da vida e nos coloca diante da realidade final, aquela que ninguém consegue evitar. Há um tempo em que a correria cessa, em que as vozes se calam, em que as aparências perdem força e a verdade se levanta com clareza absoluta. Esse versículo nos lembra que a vida não caminha apenas em direção ao próximo compromisso, mas em direção a um encontro definitivo com a justiça de Deus. Nos dias tão movimentados, tão corridos e agitados em que nós vivemos, falar de juízo soa de forma muito desconfortável. Nós preferimos mensagens que tranquilizam, que motivam sem confrontar, que acolhem sem exigir transformação. Mas a palavra de Deus não ignora essa realidade. Ela nos ensina que o amor de Deus não anula sua justiça e que a graça de Deus não elimina a responsabilidade do ser humano. O juízo mencionado aqui não é um acesso de ira divina, não, mas a manifestação perfeita da verdade. É o momento em que tudo será visto como realmente é. O texto afirma que os ímpios não subsistirão no juízo. Subsistir significa permanecer de pé, significa resistir, sustentar-se. Durante a vida, muitos parecem firmes, confiantes, seguros de si. Constroem discursos, reputações, influências, mas o salmista nos lembra que há uma instância diante da qual nenhuma construção humana se sustenta se não estiver alicerçada em Deus. O que não tem raiz não permanece. O que não tem verdade não resiste. E nos confronta profundamente porque vivemos em uma cultura que ensina a parecer forte, mesmo estando fragilizado. A imagem vale mais do que a essência. A performance vale mais do que o caráter. Salmos 1, versículo 5, revela que chegará um momento em que não haverá espaço para encenação. Não será possível se esconder atrás de títulos, de discursos ou de justificativas. Diante do juízo de Deus, só irá permanecer aquilo que foi genuinamente transformado. O versículo também afirma que os pecadores não permanecerão na congregação dos justos. Essa frase não fala apenas de um ajuntamento futuro, mas revela uma separação espiritual muito clara. Durante a história, justos e injustos caminham lado a lado, frequentam os mesmos espaços, convivem nos mesmos ambientes, e muitas vezes é difícil discernir quem é quem. Mas o Salmo nos lembra que essa convivência é apenas temporária. Haverá um dia em que Deus fará distinção, separação, não baseada em aparência externa, em performance, mas na condição real do coração. Isso traz um chamado urgente à reflexão pessoal. Não se trata de comparar-se com os outros, nem de assumir uma postura de superioridade espiritual. Trata-se de examinar a própria vida à luz da eternidade. Em meio a agendas tão lotadas, pressões emocionais e distrações constantes, corremos o sério risco de adiar o que é essencial. Salmos 1, versículo 5, nos desperta para a pergunta que realmente importa: onde estamos nos posicionando diante de Deus?
Esse versículo não foi escrito para gerar medo paralisante em nós, mas consciência. Ele nos lembra que as nossas escolhas diárias têm peso eterno, que o modo como nós vivemos hoje ecoará além do tempo e que não basta estar perto da verdade. É preciso viver nela. Não basta frequentar ambientes de fé, ambientes religiosos. É necessário permitir que Deus transforme o nosso interior. Nos dias atuais, muitos de nós vivem como se o presente fosse tudo que existisse. Mas a palavra de Deus nos chama a levantar os olhos e enxergar bem além. O juízo não é o fim da esperança, mas a afirmação de que a justiça de Deus prevalecerá. Em um mundo marcado por injustiças, por mentiras, por inversões de valores, saber que Deus julgará com retidão é motivo de consolo para os que andam em fidelidade. Salmos 1, versículo 5, nos convida a viver com sobriedade espiritual. Nos convida e nos desafia a construir uma fé que não dependa de aplausos, mas de obediência. A buscar uma vida que permaneça de pé, não apenas diante dos homens, mas diante de Deus. Porque chegará o dia em que tudo será revelado, e somente aquilo que foi vivido na verdade terá lugar na congregação dos justos. Olha, meu irmão, minha irmã, em meio aos dias mais agitados da nossa história, esse texto nos chama a parar, a refletir e alinhar o nosso coração. Ainda há tempo, ainda há caminho, ainda há graça, mas o convite é muito claro. Viva hoje à luz da eternidade, para que, quando tudo parar, você permaneça de pé. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.